Cheque Mais Notícias. E abrimos esta semana, 30 de julho hoje, mês termina amanhã, a semana derradeira e definitiva para que os partidos políticos se ajustem no período das convenções para a disputa eleitoral de outubro. Aqui no Paraná nós tivemos convenções no fim de semana, entre elas a do PT, do Partido dos Trabalhadores. O que tinha de dinossauro ontem sendo escolhido na convenção é algo espetacular. O Mark vai contar agora pra gente. Diga lá, Mark. Na convenção do PT, o partido confirmou a candidatura de Dr. Rosinha ao governo do estado e o vice ainda não foi definido. Para a disputa ao Senado, o partido indicou Miriam Gonçalves, que foi vice-prefeita de Curitiba na gestão Gustavo Frutti. O PMN, Partido na Mobilização Nacional, partido do prefeito Rafael Greca, confirmou o apoio a Cida Borghetti, do PP, ao governo do estado e Beto Richa, do PSDB, ao Senado. O Partido Novo definiu que lança apenas candidatos a deputado federal. Em Cascavel, o Partido da República anunciou o apoio a Ratinho Júnior. A legenda definiu ainda 12 candidatos para deputado estadual e 3 para federal. A convenção do Rede Sustentabilidade confirmou o nome de Jorge Bernardi como candidato ao governo do estado. O candidato recebeu o apoio do PPL, o Partido Pátria Livre, que indicou Juliano Murabi como vice. A coligação formada pela Democracia Cristã, Rede e PPL lançou Flávio Arnes e Luiz Adão para o Senado. Pelo PSOL, o professor Piva vai concorrer ao governo do estado e tem como vice Fernanda Camargo para o Senado. A legenda definiu ainda Jaqueline Parmigiani e Rodrigo Tomazini como candidatos. O PRTB confirmou Genuísio Marinho para a disputa ao executivo com Paulo Nori de vice. Também foram lançados Rodrigo Reis e José Maria Boni como candidatos ao Senado. Lembrando que os partidos têm até o próximo dia 5, domingo, portanto, para realizar as convenções. O prazo para pedir o registro no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, termina no dia 15 de agosto. Para essa semana, Denir, estão agendadas as convenções do PSDB, do ex-governador Beto Richa, que deve anunciar o nome dele ao Senado e decidir se apoia ou não a governadora Cida Borghetti. O partido dela, o PP, realiza a convenção no sábado. O PDT, do pré-candidato Osmar Dias, realiza a convenção também no próximo sábado. Ainda estão previstas convenções do PSL, PRB, PTB, Podemos, PHS e PRB. Dos 4 pré-candidatos ao governo com melhor desempenho nas pesquisas, até agora, Cida Borghetti, Ratinho Júnior e Osmar Dias e Dr. Rosinha não definiram, portanto, quem serão os vices. Bom, é um monte de nome, né? Uma salada de nomes aí de partidos que vão figurar na eleição e de que não tem qualquer chance de vitória. As convenções que importam mesmo acontecem no sábado agora, no sábado que vem, que é a convenção do PSDB, para saber para onde vão os tucanos. Tem a convenção do Osmar Dias, para saber se ele vai ou não vai se coligar com o PMDB e ter que carregar a mala pesada do Roberto Requião às costas. E ver quem serão os vices do Ratinho Júnior, da Cida Borghetti e do próprio Osmar Dias. Esse é o desenho que importa, fica para a reta final, como costumeiramente ocorre no Brasil. Quanto às convenções que aconteceram nesse fim de semana, vamos dar uma olhadinha para a convenção do PT. Saiu o Paleolítico do PT como candidato, né? O que de mais velho, vetusto, antigo, radical, à esquerda da esquerda, o PT escolheu. Significa que o recado será não pela conquista das urnas, mas pela narrativa, pelo discurso do Lula livre, o mimimi. Para isso escolheu o Karl Marx das Araucárias, aí o Dr. Rosinha, como candidato ao governo. Florisvaldo Fier, o nome dele. Isso, Florisvaldo. Para o Senado, escolheu Miriam Gonçalves, advogada, que foi vice-prefeita de Gustavo Frutti. Também à esquerda, ela é advogada, tem um escritório de direito trabalhista muito forte no estado do Paraná, um dos mais fortes na defesa aí de sindicatos e tudo. Ela é ex-mulher do Xixo, do professor Wilson Ramos Filho. É uma linha também à esquerda do PT. O PT puxou o leme
a extrema esquerda. O PSOL, tadinho do Piva. Professor Piva, uma figura histórica aí do PSOL, foi do PT, é um homem do bem, limpo, professor mesmo, de sala de aula. Sujeito honesto, Piva. Não queria estar na pele do Piva, né? Piva, que é um sujeito do bem, se converteu no homem que vai ter que defender o discurso do Lula livre em nome do PSOL, para defender o Boulos. Que trajetória bonita fez o Piva e que fim de linha lastimável de se converter. Ele saiu do PT por não aceitar a corrupção petista e agora tá tendo que, bater palminha pra bandido. Coisa triste virou o PSOL. A lua do PT. Satélite natural do Partido dos Trabalhadores. Então a nossa convenção, nosso modelo de convenção no fim de semana, serviu apenas para reforçar a linha mais à esquerda do PT. Esses outros partidos aí, PRTB, que lançaram candidatos, isso aí tudo são aqueles famosos nanicos, né? Vão dar uma parecidinha na televisão lá, uma piscar e era isso. Do caso da Rede, que é o partido da senadora Marina Silva, lançou o Jorge Bernardi, ex-vereador ao governo do estado, chance mínima, para não dizer zero, mas tem um candidato que é consistente ao Senado, que ninguém duvide da capacidade de aglutinar apoios da população, eu digo, que envolve o nome do Flávio Arnes. Pode despontar como terceira via e morder uma das duas cadeiras ao Senado. Então o que saiu do fim de semana, digamos assim, eleitoralmente viável do fim de semana, é o Flávio Arnes. O resto, nada. Denia, falando em Senado, me chamou a atenção a convenção do PR não anunciar a Cristiane Yared como senadora. Você avisou aqui, não avisou? Sim, ela veio aqui, disse que estava sendo perseguida por esse jornal. É mera análise política. Que não havia dimensão, peso, estrutura e que o partido iria rifá-la, como de fato aconteceu. Ora, você está no PR, aliado ao Giacobo, e espera que seja lançada ao Senado? Não seria, como de fato não foi e não será. Então, todo aquele destempero que nós vimos aqui da época da deputada Cristiane Yared, eu falei, bom, vamos esperar o ano que vem. Esperamos o ano que vem e o que aconteceu? Aquilo que nós adiantamos há um ano. Né? Então, só que agora não vai ter pedido de microfone. E você vê como no Paraná, Denia, partidos têm donos, né? Tem. O PR foi em Cascavel por quê? Para o ouvinte saber. Cascavel é a terra do Giacobo, que é o dono do PR. Então os partidos têm donos aqui. Na coleira deles, vai puxando e conforme ele quer que aconteçam as coisas, elas acontecem. Vamos passar a limpo os donos dos partidos hoje? Só para a gente sublinhar direitinho. O PSD, o dono do partido é o Ratinho Júnior. Ele é o dono da legenda. O PR, Partido da República, tem como dono o Giacobo. O PMDB, ou o MDB, é partido de dono, Roberto Requião. O PSDB tem dono. O dono atual do PSDB é o Richa. Família Richa é dona do PSDB. O PT tem donos. É a Gleice, é o Rosinha, são os donos de sempre. E assim sucessivamente. O PSC, o Partido Social Cristão, também tem dono, também é o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é dono de 2 partidos. O PSL tem dono, é o Francisquini. O Paraná tem é tudo cacique. O PDT que manda é nos o Osmar partidos. Dias. O PDT é o Osmar. O Podemos é o Álvaro. Todos os partidos aqui têm um dono, não há uma democracia partidária. Raríssimas as legendas no Paraná em que nós podemos dizer que há uma democracia interna, de escolha, eleição bonitinho, delegados. Na verdade, tudo é dono. O PP, Partido Progressista, o dono é o Ricardo Barros, marido da governadora. Então, tudo é partido de dono aqui. E os donos é que dão as cartas. E as cartas terão de ser postas à mesa até domingo que vem. E fim. E aí terminou o jogo.
O desenho eleitoral até agora segue o script do esperado. Não houve uma única surpresa até agora, nada. O desenho foi exatamente como se costurou. A única dúvida envolve o PSDB. Para onde vão os tucanos? Vão bater asas em direção a Cida Borghetti ou ficarão neutros? Porque um pedaço do PSDB está louco para pular no colo do Ratinho Júnior. Tem um pedaço do PSDB que prefere o pragmatismo da família Barros. Tem um pedaço do PSDB que quer só a candidatura do governador Beto Richa ao Senado. E tem um pedaço do PSDB que quer mais que o PSDB se exploda porque joga o jogo do quanto pior, melhor. O PSDB é grandão e, como todo partido grande, não consegue buscar um consenso com tanta facilidade. Diga lá, Mark. Denê, vários ouvintes aqui já participando desse assunto, das convenções. O final do telefone 9836 pergunta quem é o dono do Novo. O Novo é um partido cuja estrutura ainda não se contaminou. O Novo não tem um dono. O Novo tem democracia interna. Embora o Novo seja muito velho. Já fiz essa crítica aqui uma vez, eu sou um admirador do Partido Novo. Mas o Partido Novo tem uma dificuldade gigantesca em se fazer verdadeiramente um partido político. Se perde naquele jogo da política, o pior de todos, que é o do preenchimento disso, daquilo, daí tem que falar com aquele, e daí segue. Não consegue ser novo. Não adianta ser novo apenas no nome. O novo é aquele que inova. E o Partido Novo, no Paraná, lamentavelmente, é velho. Repete o mesmo modelo dos outros. E repito, fala aqui um admirador do Novo. Mas quando é que você viu o Novo aparecer? Tanto que não vai nem aproveitar a eleição agora para colocar o nome na rua, né? Só vai lançar candidatos a deputado federal. Podia lançar alguém a governo para poder levar a filosofia do partido ao público, mas não vai fazer isso. Não, é um velho. É um novo velho. Não consegue mostrar a novidade. É uma pena, porque o Partido Novo tinha tudo mesmo, para buscar nomes que são novos, com chances reais de vitória, de fazer cadeiras no parlamento. Optou pelo grupinho que o fundou, fica meio entre muros, né? Tá dentro da sua mureta e não consegue ousar. Uma pena. Lamento muito, mas o Partido Novo é tão bom quanto o velho. O ouvinte aqui, final do telefone 4080, eles ficaram curiosos agora, Denê, para saber quem são os donos. Vamos a eles. Quem é o dono do PMN? É o Greca. Também tem o ouvinte aqui perguntando quem é o dono do PSTU. O PSTU existe ainda? Existe, né? Contra burguês, vote 16. É algum sindicalista aí, não sei. Pessoal da Federal lá, né? Também tem os ouvintes aqui reclamando de tanta sopa de letrinhas que os partidos não representam ninguém. Para você comentar sobre isso. O que são os partidos na verdade? Os partidos, na verdade, é uma montoeira de gente que se junta em torno de uma legenda que recebe dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro público, e com isso faz jogo de vender tempo de rádio e televisão, e com isso alimentar o bolso daquele que manda na legenda. São poucos os partidos que verdadeiramente têm representatividade. E a minha fala aqui, ela poderia ser entendida de uma maneira grosseira, né? Porque a Constituição da República defende o pluralismo político como fundamento do Estado brasileiro. Então você discursar contra a sopa de letrinhas, de certa forma, afrontaria o texto constitucional, porque a Constituição quer divergência. A Constituição pugna por visões diferentes de mundo. Acontece que os nossos partidos, ideologicamente, são um balaio de gato. Qual é a diferença na real, ideologicamente, entre DEM, PMDB, PSDB, PSD, PTB, PDT e PT no governo? Qual a diferença entre estes partidos? Qual a diferença ideológica do governo Fernando Henrique para o governo Lula? Qual a diferença ideológica do governo Dilma para o governo Temer? Qual a diferença ideológica que tivemos do governo Collor, no início do governo Collor, para o início do governo Dilma? Nós somos um grande de um balaio de gatos.
esse presidencialismo de coalizão em que precisa colocar todo mundo para dentro do governo, que montou aliança que precisa abrigar todo mundo, no governo Fernando Henrique tinha o PMDB, no governo Fernando Henrique tinha o PTB, no governo Fernando Henrique tinha todos os que tinham depois no governo Lula. O PP, o Partido Progressista, teve uma fatia gigante aí do governo Lula e Dilma. Inclusive na Petrobras, né, Mark? Sim. O PP era um dos beneficiários do esquema. A investigação da Lava Jato começou com o PP, com o então Janene, deputado federal aqui do Paraná, que é considerado o mentor de todo o processo de corrupção na Petrobras. Qual é o problema? Não é o grande número de partidos. O problema é que os partidos não são partidos. Eles são uma montoeira de gente para se locupletar e ganhar dinheiro público. Os partidos verdadeiramente interessados em promover mudanças no país são meia dúzia. E era isso. Denis, só você citou um partido que nós não tínhamos falado aqui. O DEM, os donos são a família Lupion, não é? Os Lupion mandam no DEM. Os ouvintes estão cobrando aqui no WhatsApp pra gente fazer uma página na internet, Denis. Eles querem saber, ficaram curiosos para saber quem são os donos dos partidos e da política do Paraná, né? Quem dirige o partido, que é o cartório da política, dirige a política. O Léo Matsumura, na esteira do que você falou das ideologias, diz que gostaria muito de pelo menos um candidato de direita ao governo do Paraná. Denis, tem algum candidato de direita ao governo no estado? Não, nenhum. O Ratinho Júnior não tem ideologia, é uma geleia. O pensamento ideológico do candidato Ratinho Júnior é uma geleia. Não está nem aqui nem ali. Ele tem um discurso gostoso de ouvir, mas ele ideologicamente não tem posição, né? É uma geleiona, sim, o pensamento ideológico do candidato Ratinho Júnior. O mesmo pode-se dizer de Cida Borghetti. A governadora Cida Borghetti não tem ideologia, né? Nem lá nem cá. Osmar Dias eu até diria que está mais à esquerda do que à direita. Apesar da sua formação, né, que é uma formação à direita, mas ele está mais à esquerda. E os demais não existem, né? Então nem vou perder meu tempo. Mas dos três principais candidatos, nenhum é um candidato de direita, nenhum candidato liberal, por exemplo. Nenhum deles, e ouvimos todos aqui ao microfone, a governadora Cida Borghetti deve mais uma passada aqui pelo jornal antes do fim das convenções, virá na quarta-feira, fica o convite desde já, conversará conosco, mas nenhum dos três, por exemplo, defende privatizações de forma aberta, né? Nenhum deles quer a diminuição da máquina pública. Eles se parecem muito assim na essência. Então não há, respondendo ao nosso ouvinte, nenhum candidato de direita, da direita clássica, na disputa ao governo do Paraná. O ouvinte aqui pergunta, Denis, quem é o dono do Partido Verde? É o Rasca. Embora tenha aquela Leandre, o Verde é tão pequeno que ninguém se adonou ainda. Mas tá lá. O Paulo Salamone se reivindica ali também, que é o ex-vereador de Curitiba, eles ficam ali, né? Canelinha de vidro. Paulo Salamone. Paulo Salamone prejudicou demais o Legislativo Municipal no período que presidiu a Câmara de Vereadores. Muito do que nós vivemos, assim, de situação ruim que há no Legislativo Municipal, nós devemos ao Paulo Salamone, que inchou a máquina. O vereador Paulo Salamone inventou um aumento anual nos proventos, nos vencimentos dos vereadores, o que é absolutamente inconstitucional. Sabe, foi um período ruim que a Câmara viveu. Aliás, o governo Fruit foi um governo muito ruim. Que período de falta de mobilidade que viveu Curitiba no momento em que Fruit foi prefeito da cidade. Agora a gente está numa vibe um pouco melhor. Você percebe, Mark, que a cidade está mais... só se andar de carro, por exemplo, né? As ruas, pelo menos, sendo pavimentadas e tal. A gente não tinha isso há 4 anos atrás. A cidade respira melhor, né? No governo do Rafael Greca. Para terminar esse bloco de ouvintes, o Gabriel Gatti, final telefone 1268, pergunta sobre a Glaze, que enfim levou a Glaze na convenção do PT. A convenção do PT lançará a Glaze a deputada federal. Ela é candidata a deputada, mas a Glaze está noutra, né? Está lá no Lula livre. É presidente nacional do PT. E ela será uma das mais votadas à Câmara Federal aqui pelo Paraná. Pode escrever, ouvinte. Se concorresse ao Senado, perderia a eleição, não teria nenhuma chance.
Porque a eleição majoritária, o jogo é outro. Mas para concorrer a deputada, sempre tem, né? Não tem, Mark? Sim. Os que vão lá, então. Tá eleita a O pessoal do senadora partido Gleice. vai fazer campanha. Como eu falei há pouco do Fruit, muito possivelmente o ex-prefeito Gustavo Fruit também tenha uma das cadeiras garantidas, né? Então tem lá o seu eleitorado cativo. O André Guilherme Les quer confirmar só. Ele pergunta se o PPS é do Rubens Bueno. Claro, dono da sigla. Rubens Bueno é o dono do PPS. E assim nós vamos. Essa análise que fizemos hoje aqui no jornal ela é um pouco mais árida, mas é de uma enorme importância. Nós repassamos aqui uma realidade da política local. Os partidos políticos no Paraná têm proprietários. É o dono da legenda, é o cacique. E para que você possa articular isso ou aquilo, ou para que você possa efetivamente, quer ingressar na política, quer buscar a sua eleição, quer tentar ingressar na vida pública, você vai ter que fazer o beijamão em um dos donos dos partidos políticos no estado do Paraná. Tem que bater continência. E assim vamos. Tá feito. Acho que repassamos todos os principais donos aí, né, Marcos? Acho que sim. Se faltou algum, o ouvinte pode mandar pra cá, a gente repassa aqui. Quem tá rindo aí, Terríveis? Nada, não tô, ixi, tô aqui de boa aqui. Quem que é o dono da RIC? Não, do beijamão. Não, Quem que é o dono da RIC? o Leonardo. Então, o Leonardo Petrelli. A família Petrelli é dona da RIC. E o dono do PPS é o Rubens Bueno, dono do PMDB, o Requião, e assim sucessivamente. Tem que rolar um beijamão. Ó, Vamos para o A intervalo? Rita de Cássia Carvalho, ela é carioca e tá dizendo que quer um Rick Mais lá no Rio de Janeiro. Nenê, que ela gosta muito de jornal. Eu acho que a gente não ia sair vivo. É, no Rio é mais pesado, Rita. Aí se a gente fala mal de alguém, pode dar ruim. É isso aí. Vamos. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 28 minutos. Os ouvintes gostaram muito, né, Mark, digamos, dessa estratificação que nós fizemos aqui de apresentar o jogo real da política. O jogo real da política é tratado em gabinete de quem manda, de quem é dono dos partidos, e nós repassamos aqui quem manda, quem é o proprietário, aquele que exige o beijamão e a continência quando negociam as alianças partidárias. Repassamos sem problema algum quem é que manda e quem é que não manda na política do Paraná. Tem um ouvinte aqui, Denian, o Bruno Kowalski, acho que é isso, veio intercortada a mensagem, mas ele disse que vocês tinham que ter um site para postar isso. Vamos pensar nisso, é. Muito em breve, aguarde. Muitos ouvintes, Denian, perguntando aqui, mas muitos mesmo, sobre o Festival Lula que aconteceu no Rio de Janeiro, pedindo para nós comentarmos aqui o que aconteceu por lá. Pois é, né? Você foi ter no Festival Lula lá no Rio? Pegou um aviãozinho pra Não assistir foi, o show? eu não fui. Fiquei morrendo de vontade. Nos Que Arcos vai da que- Lapa, foi um lugar bonito lá É, no Rio, vai que tinha é. um pão com mortadela especial lá, a versão carioca do pão com mortadela. Meu Deus Não do sei. céu, né? Deve ser bom. Digamos assim, os grandes nomes do festival. Porque vamos abrir um parêntese assim. Artistas se reuniram para clamar pela liberdade de um corrupto condenado pela justiça. Artistas se reuniram para pedir que a lei da ficha limpa não seja aplicada. Artistas com todas as aspas. Porque foi isso que aconteceu, né? E entre as principais figuras, teve a dupla, né? Chico Buarque e Gilberto Gil. E quem mais, Mark? Lembra do trompetista desafinado? Tem aí ele, Tê? Ai, Não meu tá Deus. fácil aí, né? Mas lembra aquele que veio aqui no lançamento do livro do Japonês da Federal? Ah, Tava por lá, né? não é possível. Foi uma das estrelas do festival. De acordo com o partido, o festival tinha como objetivo pedir a liberdade do ex-presidente Lula. Além de Gilberto Gil e Chico Buarque, a cantora Beth Carvalho, tá aí, ó. Quem mais? Né?
Então vamos lá, ó. Além da Beth Carvalho, tava também o cantor Chico César no evento. O PT divulgou nas redes sociais um vídeo que Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura no governo do petista, e Chico Buarque explicam o porquê eles querem a liberdade do Lula. Ah, vamos ouvir, né? Tira a trilha de tudo e vamos ouvir o que o Gilberto Gil e o Chico Buarque têm de fundamento para que Lula seja solto. Vai. A vida democrática exige o diálogo permanente, constante, muitas vezes áspero, não é? Entre as várias partes, os vários conjuntos de valores da vida democrática, às vezes um pouco mais ameno e tal. Esse é um momento que tem as duas coisas, né? Tem aqui a música, tem aqui a solidariedade humana pelo lado do afeto, e a uma pessoa a quem a gente muito deve, de quem a gente muito gosta, que é o Lula, e também a aspereza desse confronto natural que é preciso vivenciar nesse momento entre as forças da progressão, as forças do avanço e as forças do atraso. Aqui tem as duas coisas hoje e a gente tem muito prazer em estar aqui, né, não, Chico? Demais. Aliás, eu faço minhas as palavras do Gil, não tenho mais nada a acrescentar. Ele disse tudo que eu penso. Lula livre! Batizaram a água do Gilberto Gil. Não é possível. Meio confusa a fala, né? Parecia a Dilma Rousseff falando. Será que não foi a Dilma que escreveu pro Gil? Mesmo perfil ali. Ah, não dá, né? Lula livre por quê? Ah, porque a democracia, porque ele é um homem muito afetuoso, que nós gostamos dele. Tá, e daí, amigão? E daí? Lei. Se o sujeito é corrupto e lavador de dinheiro, o império da lei pega o sujeito e prende. Ah, eu gosto do Lula, porque o Lula, quando governou, me pôs no ministério e nós promovemos. E aí? E daí? Aí, e o pior é o Chico, né? Não, faço das palavras do Gil as minhas palavras, não tenho nada a acrescentar. Mas o Gil não disse nada. Ele não disse nada. E aí o Chico não acrescentou nada a nada do que o Gil disse. Ô Terribas, eu subo nesse palco, minha alma cheira talco como bumbum de bebê. Gilberto Gil. É o que tem pra hoje. Agora quem também participou da programação, Denê, foi o trompetista Fabiano Leitão. A nossa, vou te contar aqui, a nossa produtora, a Janiele Del Kiki, ela é incansável. Nós demos uma missão pra ela. Jane, descobre quem é o trompetista. Ela foi lá e descobriu. Fabiano Leitão é o cara aí. Toca muito, hein, querido? Toca demais. Ó. Ele também estava por lá e levantou a galera lá nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. E o Partido Daniel não deu detalhes se os artistas receberam algum cachê ou se eles se apresentaram de graça. O PT não quis comentar isso. Deve ter sido de graça. Até porque, por exemplo, o Chico. Tem show do Chico essa semana aqui em Curitiba. Guairão. Lotado Guairão. Ingressos com preços nas alturas, nas nuvens. O pessoal paga aqui, tá justo, cada um paga o preço de mercado, é o que o Chico vale, é um dos grandes nomes da MPB. Ele ganha bastante aqui e pode tocar de graça lá no Rio, na defesa do Lula livre. Pois nossa, cada um paga o show que acha que deve. Nossa senhora. O Chico... É o remédio pra dormir mais caro do mundo, né? Mas o Chico, Terribas, o lirismo... Ah, não tem condições. Tu não gosta do Chico? Não, João Bosco, não tem condições. É assim, eu peguei uma... Não, é igual pegar assim, uns 4 Dramin e tomar junto. Você senta lá na cadeira quando... na introdução. Você já... O Terribas não vai poder sair na rua. Na introdução. Você não escuta a rádio light assim? Ouro Verde? Você não gosta das rádios assim? Às vezes eu escuto. Então, mas lá toca de vez em quando. Não, esse não toca. Mas você sabe que o Chico tem muitas das mais lindas letras da MPB, né? Vamos esquecer a posição
partidária e ideológica do Chico, vamos falar sobre o artista Chico Buarque. Não, mas eu tô falando do artista, não tô falando da posição partidária dele. Mas o Chico, Eu tô falando do artista. Você tentou ajudar, não deu, É esse que é o problema. Terribas, o Chico... Pô, eu acabei de dar um pau no Chico aqui, dizendo que o Chico é dinheirista. O Chico é um dinheirista, com um discursinho de esquerda caviar, tá tudo bem, mas é um grande artista. O Chico tem muitas das mais belas letras da MPB. Algumas das músicas do Chico são emocionantes, de tocar a alma. O Chico é um letrista único, talvez o maior entre todos da MPB. Maior do que Caetano, maior do que o Gil. Como letrista, como poeta, Chico Buarque é um gênio. Só que os gênios também gostam de ganhar dinheiro, defendem criminoso, depende do gênio. Mas o Chico tem algumas músicas. Poxa, tem uma música chamada Folhetim, do Chico Buarque. Sabe que música é essa, Terríveis? Sim. Não, porque você dorme. Não, eu quase consegui ouvir uma inteira, mas foi porque eu tava bem acordado. Tomei uns Red Bull. Folhetim é uma das letras mais lindas da MPB, maravilhosa. Meu Guri é maravilhosa, do Chico Buarque. Eu acho muito chato. Construção é uma música inteira. Construção, para quem estuda a língua portuguesa, deixa eu falar um pouquinho assim pra meninada assim que gosta da língua portuguesa, precisa estudar, né? Tem que ler a letra de Construção. As rimas. Tô com uma tosse alérgica chata. As rimas de Construção. Gente, eu engasguei comigo mesma. Desculpa, sou eu. Construção, as últimas palavras de cada um dos versos são palavras em proparoxítona. As rimas todas em proparoxítona. É uma obra de arte da construção de uma letra com o uso da ferramenta da língua portuguesa. Então, eu dou-lhe pau no Chico, mas o artista Chico precisa ser preservado porque é, de fato, um homem genial. Só que daí, né? O Renato Lousada, nosso ouvinte, trouxe informação aqui, eu não sabia, que o Fábio Assunção também estava no Festival Lula Livre. E a Fui Lucélia pesquisar. Santos. Ele tava mesmo aqui no site do PT, tá? Lucélia Santos, Fábio Assunção. Até leu uma carta que o Lula escreveu, Fábio Assunção. Erson Capri, Oran Figueiredo, Osmar Prado, Maeve Dinques, sei lá, um monte de artista A aqui. Lucélia Santos, ela também usou alguns produtos assim, porque ela também tá nessa vibe. A democracia... Solta mais um trechinho da fala do Gil aí. Tá aqui. A vida democrática exige o diálogo permanente, constante. Então tá bom. Tchau, Às Gil. vezes áspero. Do Gil, você gosta ou você dorme? É a mesma coisa. E o Caetano? O Caetano eu já acho bom. Mas quando vai muito pro lado do Leãozinho, também já começa. Já dá uma moleza, assim, rapaz, moleza. E aí quando eu vejo. Nossa, eu já Eu tô acho que o T ia longe. gostar, o TC ia gostar, e agora falando sério, Marisa o Monte, Lobão tô tem longe. uma posição parecida com a sua, nesse sentido, na questão da cultura brasileira. Ele disse que esse pessoal aí sequestrou a cultura brasileira e não devolveu pra ninguém. O Lobão, é bem legal o eles livro são- dele, ele Eles fala são sobre donos. isso. Eles se É metem... porque daí fica esse negócio. Os gigantes da música. Pois é, eles se metem. maiores e que não sei o que. Isso que eu tô dizendo, tem razão. Eles se metem a ser uma espécie de proprietários da... Guardiões. É, porque é uma Guardiões da panelinha, MPB. né? É uma panelinha. É aquele círculo fechado que ninguém entra e ninguém sai. Essa posição política eu rejeito. O que eu faço a ressalva, e ponho a ressalva dentro de uma caixa de cristal, é de que, como letrista, é muito difícil alguém superar a qualidade lírica daquilo que escreve o Chico Buarque. O lirismo da letra do Chico é algo genial. Fazer o quê? Também não gosto do Chico, acho o Chico um xarope. Mas ele é gênio. E o pai do Chico, Sérgio Buarque de Holanda, uma pena que o filho não tenha entendido a obra do pai. É de leitura obrigatória. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, para se entender por que nós somos o que somos. Um dos maiores clássicos do pensamento político, sociológico brasileiro é a obra do pai do Chico, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Vai ler o Raízes do Brasil, aproveita e compra e lê junto.
um livro chamado Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Lendo esses dois, tua mente abre. Vai por mim. Sabe que o Faoro é um dos autores lidos pelo Lula no cárcere, né? O Lula diz que lê pelo menos o Faoro. Não lê. Algumas obras dele Não lê, não. na cadeia. Não lê. Só se for para se identificar como fruto daquilo que o Faoro escreveu. Só se for para se jactar de que ele é aquilo ali. Ele é o fruto do patrimonialismo. Ele. Da mistura do público e o privado. O que o Faoro tão bem descreve na sua obra clássica Os Donos do Poder? De que o Brasil é um grande quintalzão. Ele não usa essa expressão, isso eu estou usando. É um grande quintal, onde se mistura o público e o privado. O que mais fez Lula, se não se lambuzar de dinheiro público na sua vidinha privada? Talvez, se o Lula entendeu o Faoro, ele conseguiu entender sobre o que o Faoro estava falando. Daniel, o Gerson aqui, ele é de Pinhais, ouvinte final do telefone 4443, Gerson Neto. Ele diz que todo mundo sabe que a prisão de Lula é política. Não é à toa que mais de 20 parlamentares dos Estados Unidos fizeram uma carta denunciando o governo do Brasil à prisão política. Por isso que os artistas estavam lá reunidos, segundo o Gerson de Pinhais, Daniel. Pois é. Se eu tivesse no Rio de Janeiro e me pagassem, eu não ia no festival. Você ia lá, Mark? Não dá, né? Não dá, né? Eu não ia porque eu não gosto dos caras que foram lá mesmo, não é por causa do Lula, de verdade mesmo. O pessoal que tocou lá eu não gosto. Eu vi aí na internet, vocês viram um vídeo, eu não sei o que é aquilo, eu não sei se é no festival Lula Livre. O problema da internet é isso, é essa vomitação de coisa, eu não consegui acompanhar. Se alguém acompanhou, vai mandar aqui uma mensagem pra gente. Um cantor pernambucano falando que Jesus era travesti, que Jesus era bicha. Vocês viram isso? Eu recebi o videozinho. Aquilo foi no Vamos festival. pegar aqui, peraí, aquilo foi no festival Lula Livre. Eu não sei onde foi aquilo. Mas eu tava vendo aquilo, eu digo, meu Deus, alguém precisa cortar o produto das pessoas. As pessoas usam uma coisinha e ficam muito loucas, terríveis. Quer colocar no ar, Dani? Quero. Vamos lá, peraí, vamos ver se vai dar certo aqui. Quem que é o nome do cara? Tem aí, mano? Não, peraí, que não deu certo. Não tem. Peraí, a gente já descobre. A gente descobre. Aí, mas... Vamos ver se sai. Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! É isso aí que ele ficou falando lá no festival. Bacana, e aí, a repercussão contra isso foi gigantesca. Muitos artistas entraram, inclusive... contra a fala deste cantor, é um cantor de Pernambuco. Inclusive o Bochecha, viu? Aqui, ó, Denian, é o Johnny Rocker. Ele é um pernambucano e isso foi em Pernambuco mesmo, não foi no Festival Lula Livre, foi lá em Pernambuco durante uma apresentação dele no estado dele. Então tá bom. É que daí as pessoas elas não explicam e vomitam tudo em rede social. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com estas fake news, né? Tem uma fake news aí dizendo que a governadora Cida Borghetti vai vender a Ferroeste para os Emirados Árabes. Fake news. E as pessoas ficam espalhando. Aí é duro. É difícil. Vamos para um intervalo. Rique Mais Notícias também é TV. Acesse riquemais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rique Mais Notícias. O espaço é do ouvinte na Jovem Pan. Diga lá, Mark. Daniel, muita gente comentando aqui essa fala do artista que disse que Jesus é transexual, enfim. Só para retomar aqui para o ouvinte, o nome dele é John Hooker. Ele é pernambucano e fez essa fala durante a apresentação no Festival de Inverno de Garanhuns, lá no Pernambuco. Garanhuns, que é a terra de Lula, inclusive. Esse festival aconteceu lá e ele fez essa fala, muita gente revoltada. Agora o Max de São José diz aqui que esse artista se diz vítima do ódio dos cristãos. O cara falou isso publicamente, daí agora não quer que os cristãos o critiquem, não é?
A Vânia diz que o que espanta ela é que o sujeito se diz cristão e vai num evento desse. Os ouvintes aqui falando aqui que não tem que dar ibope para esse herege, o Fabiano Ribeiro. Também a participação do ouvinte Alexandre Gregório diz que esse cara não pode ser chamado de artista. Muita gente aqui no Facebook também. O Dário Marques Rodrigues, é verdade sim, ele falou isso, o Dário. O vídeo foi reproduzido aqui, o pessoal achando que é fake news. Essa não é uma fake news de WhatsApp, essa é verdadeira. Pois é. Diga lá, Terriba, você tem um recado importante aí. Eu tenho um recado importante pro pessoal que quer ter aula com o Denian. Ai, meu Jesus. Não, é o seguinte, nós temos aqui uma parceira do jornal, né? E todo dia você tem uma pitada do que é ter aula na Uniopet, né? Porque temos um professor da UPET aqui no jornal, que é o Denian. E aí é o seguinte, todo mundo já sabe que é importantíssimo hoje você ter uma formação de qualidade, você buscar um bom centro de educação, e o seu projeto de vida é estudar num centro universitário completo, então você precisa ir ao Uniopet. Tá? Você vai ter aula com o Denian e com vários outros professores do quilate do Denian, porque lá é sensacional. Quais que são os cursos do Uniopet? Lá tem os cursos do Uniopet, você pode encontrar nas áreas de tecnologia, gastronomia, estética, ciências contábeis, administração, publicidade e propaganda, direito, engenharia e outros. E aí o Uniopet faz parte do grupo educacional OPET, com 45 anos de referência em educação para o mercado de trabalho único, técnico e prático, tá? E no dia 28, né, o pessoal aí teve já esse acesso, aí teve o vestibular do Uniopet, então você procura aí o Uniopet, porque é sensacional, e aí você vai garantir a sua formação de muita, mas muita qualidade. Legal. Terribas, não nesse semestre, no semestre passado, todo começo de ano, e no meio do ano também, tem a chamada Semana Acadêmica. Semana Acadêmica. Em que os professores se reúnem lá para discutir mudanças, enfim. É uma reunião de trabalho. Sim. E a melhor de todas do Uniopet foi no começo do ano. Foi no campus do Rebouças, onde fica a faculdade de gastronomia. Sim. E aí nós, professores, teve lá uma dinâmica de grupo, sabe? E aí teve lá os professores da gastronomia ensinando a fazer um... Lá é maravilhoso. Oh, né? Lindo, lindo. Lá é maravilhoso. O pet é demais, né? Aí eu fiquei debochando de um dos professores da gastronomia, dizendo o seguinte: quais são as disciplinas? Cebola cortada avançada 1. Tomate pelado 2. Não, mas você sabe... Ele ficou OP comigo. Você sabe que eu tô procurando uma pós, né? Pra poder fazer agora mais uma. E aí eu tava dando uma olhada lá. Gastronomia. Nas pós da OPET. E aí fui pra lá de gastronomia também. E daí eu comecei. É muito interessante. É legal, né? Eu acho legal. É muito interessante. Pô, como gastronomia é um negócio bacana. Gastronomia é muito bom, né? Tem nada a ver com o que eu faço, mas é muito bom. É bom. Mas a gastronomia, o melhor de tudo da gastronomia é você poder comer coisa boa. Cara, imagina. Mark, por exemplo, gosta de bacalhau. Aula. Não, se comer na aula. Imagina isso. O sonho de todo mundo é poder comer na sala de aula. Você come na aula. Olha aí que beleza. Você faz ali. Bom que você não chega com fome depois, né? Então, o Mark gosta de bacalhau. Não gosta de bacalhau, Mark? Bacalhau ao murro. Bacalhau ao murro. Você gosta de bacalhau, Terribas? Bacalhau é bom. Bom, temos unanimidade no bacalhau, hein? Bacalhau é algo bom. Que nesta bancada aquele do Porto que você coloca assim, ele na água dele incha. Parece, nossa, aquilo é muito bom. Bacalhau é muito bom. Aí você coloca lá ovo, azeitona, as coisas, e aí você joga aquele azeite bom. Nossa, greve de fome, hein? Greve de fome, meu Deus. Ai. Ô, Mark, teve o primeiro debate. Debate não, né? Porque foi uma conversa amigável entre os candidatos ao governo, os três principais. A FACIAP levou o Osmar, a Cida e o Ratinho para uma conversa. Como é que foi? Tava o Dr. Rosinha também, viu, também Daniel? foi. Esse foi o primeiro encontro oficial dos pré-candidatos ao governo aqui do estado. Eles apresentaram propostas e responderam 6 perguntas selecionadas pelos associados da FACIAP. Os temas foram a criação de voos regionais entre as cidades polo do estado. Meu Jesus, olha o assunto. O que isso tem a ver com o governador? Desculpa, FACIAP.
Me desculpe, FACIAP, mas o que o governador do estado tem a ver com a malha viária cuja competência é da União? Ah, por favor. O que mais, Marcos? A Desculpa. redução da tarifa de energia elétrica, a redução do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para pequenas e microempresas, e a substituição tributária, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui do Paraná. Aí sim, aí são temas cuja competência é direta do governo do estado. Segundo o vice-presidente da FACIAP, Marcos Rinaldi, a entidade antecipou a discussão porque o setor depende das iniciativas do governo estadual. A ideia é entender como esses pré-candidatos pensam, quais as ações eles pretendem realizar em prol do Estado. A gente entende que o setor produtivo, né, a FACIAP como representante aí dos empresários, né, a gente tem esse papel. Nós temos uma responsabilidade muito grande pela geração de emprego, pela geração de renda no Estado. Então, ouvir essas propostas, essas ideias é de suma importância e até apresentar isso para o nosso sistema e também para toda a população do Paraná. Tá bom. Acho importante esse tipo de iniciativa. Parabéns à FACIAP. E os candidatos também, né? Quanto mais expostos eles estiverem, melhor pra gente. Mais informação, mais transparência, para que a gente possa escolher os nossos candidatos com absoluta confiança de que estamos digitando o número certinho na urna eletrônica. O que mais que tem de ouvinte aí, Marcos Souza? Denê, mais ouvintes participando aqui, muita gente aqui comentando ainda sobre a questão do Festival do Lula Livre, lá nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, neste fim de semana. O Luciano Portela fala sobre a apreensão de publicações de campanha eleitoral feita pelo TRE no Festival do Lula. Teve uma ação do TRE lá, o TRE não deu detalhes maiores do que foi apreendido, mas houve uma denúncia de pré-campanha, Denê, e o TRE carioca agiu nesse sentido. Qualquer material que se parecesse com campanha foi retirado de circulação. TRE golpista. Tem a participação também do ouvinte, da ouvinte 8011, a Tiele Patrícia, dizendo que se sentiu convidada a ter aula contigo no Uniopet. Ó, tá convidada. Só que ela quer levar pão com mortadela pra ti, diz ela aqui. Tô dentro. Passa uma maionese que daí o pão com mortadela fica nota 1 milhão, assim. Terribas, maionese, né? No pão com mortadela. Pão, maionese e mortadela. Eu prefiro a manteiga. É um gourmetzinho. Não, cara. Não. Você vai abrir mão da gordura mais maléfica. Não, mas que existe é que a manteiga maionese. é boa. A manteiga é melhor. Marcos, você gosta de manteiga pão derrete. com mortadela? Eu gosto, como? Mas eu não sou muito fã, assim. Eu como quando eu tô lá em São Paulo, por exemplo. Daí vai sempre com alguém no Mercado Municipal de São Paulo e come porque tá lá. Mas eu no dia a dia não sou muito fã, não. É que a Uma manteiga mortadela derrete. cortada bem fininha. Isso, bem fininha. Também tem que ser fininha, Tem né? que ser fininha, não dá pra ser daquela grossa. Ó, você que tem padaria, para de ser folgado. Você tem que cortar a mortadela fininha. Entendeu? Quase transparente, Faça assim. bonitinho aí. Arruma um pouquinho aí, deixa mais fininho. Você tem como regular ali o negocinho? Corta mais fininho. Quanto é Não que precisa custa cortar um quilo de mortadela? A gente sabe ou não? Ah, não Mark Souza, Deve meu ser uns assessor 18 reais. para assuntos Aleatórios. Deve ser uns 18 Quanto reais o custa quilo. um quilo de mortadela? Não faço Deve ideia. ser uns 18. Uma mortadela legal. Uns 18 Porque reais. mortadela dos frios aí, a mortadela é o mais barato, né? Sim, deve ser uns 18 reais. Mas é caro até, achei que fosse menos. Ó, eu achei aqui, segundo o Google, 1 quilo de mortadela Perdigão, e dei a marca que foi. Custa R$14,49. Aí, ó, quinzão. É que tem aquela ouro, né? Aquela... Aí tem aquela Cerati, que é Essa mais é a cara. tradicional. Isso. Sim, acho que é a mais simples. Então, R$15 um quilo de mortadela, entenderam por que distribui pouco mortadela lá pra Verdade. rapaziada? É o frio mais barato, né? Lógico. Daniel, o Rafael Casagrande, nosso ouvinte, tem uma pergunta pra você. Ele quer saber por que muitos artistas defendem o discurso do Lula livre. Porque a tomada da arte pela esquerda foi construída nesse sentido. Foi desde sempre por uma dominação ideológica mesmo, gramsciana. A arte no Brasil sempre esteve com o seu viés virado à esquerda. Então a reprodução da arte hoje à esquerda não é diferente do que nós temos como construção histórica. Então,
os artistas que conseguem se desprender disso, eles têm, da minha parte, o maior apreço. Porque não pela posição ideológica, que cada um é livre para ter a sua. Não é isso. É que quando você se desprende do grupo, do pensamento majoritário do grupo, você demonstrou também enorme coragem. O jornalismo é assim. O jornalismo tem viés de esquerda. As redações são de esquerda. Então quando você desprende também é a mesma coisa. Não diferencia. Jornalismo, artes plásticas, cinema, televisão, música, literatura, isso tudo tem viés à esquerda. É por isso que muitos dos artistas defendem o Lula livre, mesmo sem saber o que estão defendendo. É porque a galera vai e eles também vão. E sabe o que não é de esquerda nem de direita? Guilherme Rivaroli no Balanço Geral Curitiba. Vai. Bom dia pra você, terríveis. Bom dia aos amigos da Rádio Jovem Pan, do Rick Mais Notícias. O negócio é o seguinte. No Balanço Geral de hoje, a partir do meio-dia, nós temos uma história impressionante para contar, que traz pra gente a força da vida. Quando a vida pede passagem, não há quem segure. Um bebê que nasceu na beira da estrada, depois de um gravíssimo acidente envolvendo um caminhão. A mãe desse bebê pegou carona com um caminhoneiro, aqui na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. Quando eles estavam chegando mais ou menos por Cajati, já em São Paulo, simplesmente essa carreta capotou. Carregada de madeira, a mãe foi atingida por essa carga, morreu. Mas a criança que estava no ventre dela, ela estava grávida. Essa criança nasceu na beira da estrada. Mesmo com a mãe morta, a criança permaneceu viva até que acabou sendo socorrida. O que acontece a partir de agora? Quem era essa mãe? Quem é essa criança que nasceu? Quem é o caminhoneiro? Os detalhes de toda essa história que são impressionantes. Nós vamos te contar a partir do meio-dia no Balanço Geral e tem muitas outras coisas para você. A gente fala também de emprego, mas o dia hoje vai ser dedicado a dizer quem é essa criança. Alguém já identificou esse bebê? Alguém já disse eu sou o pai, eu sou o vô, eu sou a avó? O que acontece com a criança? Como é que foi esse acidente? Como foi esse parto na beira da estrada? Os socorristas que atenderam essa pequena criança. E a partir do meio-dia, no Balanço Geral, uma história de arrepiar, mostrando sim que quando a vida pede passagem, não há quem segure. E a partir do meio-dia, meus irmãos, um abraço. Até lá. Valeu, Riva. Fechou. Fechou. Mensagem final aí, Mark Souza. Tem duas mensagens aqui só pra registrar, Deni. A Simone Ubrit, nossa ouvinte, ela disse que a Daniela Mercury, aquela cantora, defendeu esse artista pernambucano que falou que Jesus é travesti e tal, enfim. A Daniela Mercury é a pior... Que é a irmã do Fred. A Daniela Mercury, todo mundo já sabe o que é o peso da Daniela, né? A Daniela Mercury é a pior coisa que a Bahia produziu musicalmente falando. Então... deixa a Daniela. E pra fechar, o Geraldo Bubniak aqui participa conosco, dizendo que o Terribas vai fazer gastronomia pra descobrir se a gema e o ovo se reencontraram mesmo. Dentro do bolo. Vocês viram esse vídeo? Cara, ele é maravilhoso. Não dá nem pra dar risada da cara dele. Ele não tava normal. Ele é maravilhoso, cara. Vem cá. Não é possível. Deixa eu perguntar uma coisa. Além disso, vocês viram eu vi no Twitter. Isso é assunto pra amanhã. Senão a gente vai estender aqui. É 8 e 2. Não dá, já estourou. Amanhã eu vou contar aqui. Como é que é o nome daquele churrasqueiro? Ah, o Nusret. Aquele que faz assim com a mãozinha do sal? Sim. A gente vai falar sobre isso amanhã. Então tá bom. Tchau.